Olá, boa noite. Bem-vindos ao Múltiplo Essencial mais uma vez. Hoje é quarta-feira e hoje no Múltiplo Essencial é dia de terapia, conversa, reflexão, acolhida, né? Hoje é dia da gente conversar de modo a se ferramentar, né? Para aplacar a nossa dor existencial e para aprimorar a nossa caminhada existencial, né? É isso. Porque a gente segmentou por dia da semana, vou aproveitar para lembrar. Como o múltiplo essencial é essencialista, né, sob a perspectiva de trazer coisas que realmente agregam significado e propósito à vida, não sob a perspectiva reducionista, não sob a perspectiva simplesmente de ter que trazer poucos assuntos ou abordar poucos assuntos, né, mas indo direto ao ponto do essencialismo, que é tudo aquilo que traz real significado e propósito, é válido, né? Então, é essencial nesse sentido e por causa disso, né, e por várias coisas serem essenciais, né, não tão poucas assim, e trazerem e agregarem significado e propósito, né? Claro que isso é individual, singular, então eu estou trazendo da minha perspectiva para de vocês, quem se identificar. Espero que fique e também quem não tanto vai escolher por dia de semana, né? Então, isso também ajuda, né? E ajusta aí esse debate, né? Ah, não todo essencialista, todo minimalista só trata de um assunto só e leva sempre uma vida franciscana e não tem quase nada, não. Não é assim, né? O essencialismo, ele traz ideias da ordem de que você abra o espaço e priorize aquilo que tem significado e propósito para você. Para mim, os conteúdos variados que tem aqui no Múltiplo Essencial, eles são essenciais, sim. Trazem propósito, agregam significado para mim e para quem mais achar por bem que devo agregar. Então, para facilitar a minha vida de vocês, eu segmentei por dias da semana. Eu não vou falar de cada dia aqui, eu vou falar que hoje, na quarta-feira, é o dia das reflexões, da terapia, da acolhida, né? Do filosofar, no sentido de isso nos ferramentar para algo na prática, né? E eu já tinha pautado, né? Já tinha trazido uma descrição das pautas dessa semana e tudo, em que a gente abordaria uma perspectiva que eu gostaria de colocar entre diálogos, né? Da temperança versus equilíbrio. Equilíbrio versus temperança. Mas como assim, Julie? Pois é, né? Porque em latim, né, o temperantia seria guardar equilíbrio. Então seria algo da ordem do igual ou do semelhante, né? Que a ideia de guardar não seria ao pé da letra, seria guardar equilíbrio, ter o equilíbrio, né? Ser equilibrado. Mas nós temos também o temperare, que é esse que eu prefiro ficar para a nossa conversa de hoje, que é da ordem do tempero, né? Da ordem de você conseguir colocar as coisas em harmonia ali e ter um bom tempero final. Então é isso. Então eu prefiro pegar primeiro o temperantia, né? Da origem da palavra, né? Do latim, e colocar esse guardar como guardar ao pé da letra. Então você guarda a teoria do equilíbrio, não se cobre por estar no caminho do meio, não se cobre por estar equilibrado e por equilibrar, né? Não se atire numa caminhada utópica, né? Desse equilíbrio estrito e a priori. E esse equilíbrio você guarda como teoria e ao trazer para a prática você fica com o temperare, da ordem do temperar, do equilibrar, não em proporções idênticas, mas do condimentar, do combinar as coisas, né? Poxa, Julie, o que isso tem a ver com terapia? O que isso tem a ver com caminhada existencial, com acolhida? Tudo. Porque a gente, para ter autocompaixão, a gente tem que se desapegar um pouco da ideia do equilíbrio estrito e a gente tem que abraçar a ideia do temperário, a ideia da temperança, né? Em primeiro lugar, ajuda bastante porque
respeita muito a ideia de singularidade, a ideia de que cada subjetividade é singular, é única. Assim como cada paladar para tempero, assim como cada necessidade fisiológica, né? Que a gente leva em consideração quando está criando um tempero, quando está temperando, quando está fazendo um tempero, né? Se eu tenho necessidades especiais, se eu tenho alguma coisa restritiva da saúde, o meu tempero vai ser específico. E isso vai se somar como fica agradável ao meu próprio paladar, que é diferente do seu. Então, já para começo de conversa, né, a temperança já dá aí um baile no equilíbrio estrito, né? E porque ela já é passível de aportar a ideia da singularidade, a ideia do ser único, a ideia de cada um com o seu cada um nesse aspecto, né? Isso é uma coisa muito importante. Mas o mais importante que eu acho é da ordem da autocompaixão, né? Porque eu acho que, assim, na nossa caminhada existencial para o aperfeiçoamento pessoal, aperfeiçoamento da mente, do corpo, do espírito, né? Do ser integral, né? Com tudo isso integrado, entendendo isso como nos entendendo como seres, né, que são uma integração disso tudo, né, onde isso não fala, não repercute separado, né, a gente está aí nesse lugar, né, de se compreender, né, e de compreender o outro, e de conseguir aperfeiçoar como a gente acolhe. E daí a gente precisa do quê? Da compaixão. Fala-se muito da compaixão, assim como fala-se muito do equilíbrio. Equilíbrio e compaixão viraram moda, né? E por que não repercute na prática? Por que até repercute, mas a gente não vê, só vê a barbárie? Primeiro porque o equilíbrio traz muito consigo já arraigado, já é uma coisa muito sedimentada a ideia do equilíbrio estrito, e ele é utópico. Não vou falar da origem da ideia de utopia, da filosofia de Platão, não vou falar nada disso. Entendo utopia num sentido mais coloquial, né? Vamos lá, e a gente segue. Porque o ser humano, na prática, ele percorre essa caminhada experimentalmente, por tentativa e erro, né? E nisso não são poucos os tropeços, e essa ideia de equilíbrio estrito, essa ideia que já está arraigada, ela fica uma coisa um pouco além, né, do que a gente alcança na nossa prática cotidiana, e isso pode nos trazer uma pane. Qual é a pane? A pane é a seguinte: se a gente está com dificuldade para se aperfeiçoar em X ou Y coisa, né, para isso, para aquilo, para parar de procrastinar, para ter um melhor bom senso de alteridade, para isso, para aquilo, cada vez que a gente não conseguir equilibrar isso estritamente, a gente vai se cobrar, e nessa cobrança, inconscientemente, a gente se culpabiliza, mesmo que a gente não queira, e ao se culpabilizar, inconscientemente, a gente se autopune, mesmo que a gente não queira, né, porque a gente está numa vivência aí inundada pelas ideias ocidentais cristãs. Então, mesmo que a gente não queira, a gente já tem aí, já herdou do inconsciente coletivo, já tem já um pouco sedimentado arquetipicamente e inconscientemente um dispositivo de autopunição, por incrível que pareça, né? Muito chato isso, né? Horrível. Mas, enfim... Mas a gente não precisa conviver com isso aceitando, né, na base da aceitação. A gente pode utilizar esses mecanismos para a gente não se deixar, não deixar esse mecanismo atuar, né? E o que isso tem a ver com a autocompaixão e com a temperança? Tudo, porque quando eu desapego e abandono a ideia do equilíbrio estrito, e esse temperantia deixa de ser guardar equilíbrio, de ter, de obter equilíbrio, de possuir equilíbrio, e passa a ser guardar ao pé da letra, para você reservar essa teoria do equilíbrio e utilizar isso em forma de temperar, né? E ir para o temperar e para o condimentar, o equilibrar, não da ordem de ter elementos estritamente em mesma quantidade, mas às vezes para um prato, para um dia, para uma necessidade, eu preciso mais de sal
e nada de açúcar. Eu preciso de uma pitadinha de açúcar num prato salgado, né? É essa a ideia. O que isso tem a ver com a compaixão? Tudo, porque a primeira compaixão que você precisa ter de fato, para você conseguir praticar a compaixão para outra em um melhor bom senso de alteridade, é a autocompaixão. E autocompaixão com alto nível de exigência, né? Ela não consegue operar na prática, porque você vai ativando esses mecanismos inconscientes e você se pune, né? E daí, muitas vezes você se pune repetindo os padrões que você está tentando desconstruir, você se pune piorando neles, entendeu? Então é um ciclo vicioso, né? Então, assim, quando você pega essa ideia de temperar, entende esse tempero como algo único, que te cabe julgar, e apenas a você. Julgar, que eu digo no sentido de deliberar, de ver o que tá bom, né? Aí sim você consegue lidar bem com o fato de você dar um passo de cada vez. Você consegue lidar bem com o fato de que nem sempre você vai colocar as coisas dentro de uma perspectiva de mesmas quantidades, mesma quantidade de horas, mesma quantidade de espaço, né? Mesma quantidade de atenção no dia, né? Isso pode ter a ver com o quanto você doa de si para cada ente, ou para cada filho, ou para cada patamar, ou cada coisa que você quer e que você quer cuidar na sua vida, né? E quando você entende que você não vai conseguir dividir o seu tempo, espaço, seu coração e sua atenção estritamente, né? De uma forma 100% igualitária, você vai entender isso sob a perspectiva da temperança e da equidade, e não do equilíbrio e da igualdade, né? E como você associa a temperança com a equidade? A equidade é assim, eu consigo um resultado final, né? Do dia, do mês, da semana, do ano, da vida, né? Às vezes razoável, satisfatório, bom, que traz paz de espírito e que com ele eu consigo ajudar o outro, por meio de, às vezes, me dedicar muito mais a uma determinada pessoa, uma determinada coisa, ou a uma determinada característica que eu quero aperfeiçoar ou obter, do que a muitas outras que para mim têm o significado equiparado. Porque isso vai da minha formação, das minhas aptidões, da minha queda, do ânimo que eu tenho para cada coisa, né? Porque tem também a ordem do júbilo mais imediato, do prazer efêmero, que a gente não é proibido de obter, ao contrário, se isso pudesse ser agregado também, né? A miúde ali com uma certa constância nisso, tudo que a gente está tentando aperfeiçoar, ajudaria bastante. E tudo isso são condimentos, né? Não existe uma coisa da ordem do certo ou do errado. Os prazeres, esses que liberam essa descarga de dopamina rápida, né? Eles têm a dosagem deles passível de ser considerada, né? E de somar para o bem nesse processo, de todos esses detalhes que a gente está falando, né? Junto disso tem também até quando a gente vai se esforçar, né? Como num alongamento, que a gente vai ganhando cada vez mais flexibilidade na medida que a gente vai forçando um pouquinho, não tanto, né? Então isso traz a ideia pra gente de que para cada área da nossa vida, cada pessoa que nos cerca, mesmo que tenha a mesma categoria de parentesco, cada coisa que a gente ama e quer colocar para frente, a gente vai ter uma dose de dedicação e de atenção diferente, não apenas por dia, como no geral mesmo, segundo quem nós somos agora. Isso a gente vai atualizando a cada novo eu que nós vamos nos tornar, porque a gente também vai mudando todo o tempo, né? Nossa, mas isso ficou muito hermético, mas que complexidade, mas é porque é assim. Nós precisamos nos entender e nos aceitar como seres complexos, né? Então, assim,
A gente tá caminhando para uma vida mais simples, está, né? A gente quer uma vida mais simples, quer. A gente quer complicar menos as coisas, quer. A gente quer flertar com um pouco da suspensão do raciocínio, né? Não deixar a nossa mente nos escravizar, mas fazer com que ela fique à nossa disposição, né? E não ao contrário. Com isso a gente medita, isso, aquilo. Queremos sim, mas sem sermos negacionistas, tá? Com a complexidade, a sutileza, né? A amplitude do ser na existência, né? E para isso a gente tem que ter um papo que para muitos pode parecer um pouco hermético, mas ele não é. Se você pegar aqui tudo que a gente falou, você vai ver e vai ver que agrega sentido, né? E como que isso pode ajudar na prática? Pode ajudar, assim, um passo de cada vez. Nada do que a gente faz tem que ser equiparado a alguma outra coisa, algum outro elemento, alguma outra pessoa. A gente não tem que ficar medindo, né? O equilíbrio traz um pouco, o conceito de equilíbrio traz um pouco essa coisa da ordem da medida, né? A temperança não, ela não tem medida, porque mesmo que hoje você pegue uma receita e tenha a medida de cada elemento que você jogou no tempero ali para ele ficar bom, para essa receita ser feita, alguém fundacionou, alguém criou, né? Alguém foi o chefe ali. Então é um processo experimental. E a sua receita, ela é só sua, ela pertence somente a você. Você está fazendo ela através de experimentação. E aí você vai fazer assim com a sua vida, com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Continua sendo tentativa e erro, sim, mas aí não é às cegas. Tentativa e erro com um passo de cada vez, com autocompaixão, sabendo que está tentando aprimorar um tempero. Isso é algo da ordem da dedicação, né? E, enfim, e essa temperança que ela só fala de ponderação e comedimento, que vem teoricamente de uma das virtudes do cristianismo, eu também não queria que a gente flertasse com ela aqui na nossa conversa, não tanto, né? Porque seria parecido com a temperante do guardar tempero, né? De ter guardados, né? E não aquela outra ordem do guardar, ao pé da letra que eu falei, do temperado, temperare. Para o conceito de comedimento, né? De ponderação, né? Ele poder casar com a temperança do temperar, eu prefiro trazê-lo com outras palavras. Ao invés de você estar se comedindo, sim, daí você está ponderando. Porque quando você pondera e é ponderado, você tem você delibera mentalmente primeiro, né? Ponderar, você está ponderando, né? E quando você deliberar mentalmente primeiro, você consegue chegar no denominador entre o júbilo que você vai obter já nessa caminhada, né? Ou seja, o prazer, porque isso não tem nada de errado, não é proibido, e você está ponderando o quanto de cada um desses elementos. E nisso você está sendo ponderado, tá? Porque quando você está temperando, você já está ponderando, certo? Ninguém tempera uma coisa colocando, jogando, abrindo um pacote de sal e jogando, né? Então, quando você traz essa ideia dessa nossa conversa aqui para o campo da ação, você já está sendo ponderado, né? A sua ideia de ponderado, seu conceito de ponderado deixa de habitar o campo do comedimento no sentido restritivo, né? No sentido da repressor, né? No sentido de se reprimir, né? E ele casa com a autocompaixão, que é aquela que vai permitir você, né, exercer a compaixão a outrem, né? Ele casa com um passo de cada vez. Ele casa com como esse tempero que você está concebendo, que você está criando, bate no seu paladar e como atende às suas necessidades especiais e as suas possíveis restrições da sua saúde geral, holística e tudo, né? Então é isso, gente. Então vamos deixar um pouquinho para lá o equilíbrio estrito, guardá-lo na teoria, guardar o equilíbrio na teoria, para poder elencar quando a gente precisa.
Vamos deixar o temperante um pouquinho de lado, né? O guardar equilíbrio. E ficar com essa outra ordem de guardar, né? Mais ao pé da letra. Vamos ficar mais com temperare do que com a temperante. E vamos ficar mais com a ideia de tempero, de temperar, do que de equiparar, de equilibrar, de partes iguais, de caminho do meio, de uma coisa determinista. Vamos deixar isso pra lá. E vamos caminhar. E vamos experimentar. E vamos nos permitir, né? E daí, então, deixando um pouco desses arquétipos, né, da ordem da virtude cristã de lado, eu gostaria de trazer um arquétipo, né, um símbolo aí do tarô, né, que, embora englobe a questão do comedimento, da ponderação, eu acho que traz uma imagem interessante que eu também queria subverter um pouco e trazer, agregar outras coisas a essa imagem interessante. Tem ali, né, nesse arquétipo, nesse símbolo, um anjo com águas à direita, águas à esquerda, lavando um vaso, né? Geralmente é assim. Vamos, então, imaginar que essas águas de um lado sejam bem quentes e do outro lado sejam bem frias, né? E que o vaso de cada um de nós é a própria pessoa que está lavando e é o próprio vaso, é o próprio anjo, é o próprio vaso, né? Então a gente sabe o quanto de cada temperatura dessa água misturado vai poder interagir com o vaso e com nossas mãos quando a gente está lavando, de modo não só a não degradá-lo, como a limpá-lo de uma forma ideal, com sutileza, com delicadeza, né? Levando em consideração ali cada elemento que nos compõe, né? Para depois a gente estar inteiro, poder reservar uma água numa temperatura agradável e ideal para poder ofertar para o outro. Tá legal? Então é isso. Sigam a página Múltiplo Essencial no Facebook, tá? Deem um like lá na página, né? Sigam o Múltiplo Essencial no Instagram, tá? @JulieVag_oficial Múltiplo Essencial no Instagram. E curtam esse vídeo aqui, comentem, vamos colocar isso aqui entre diálogos, vamos debater, vamos ver meios de trazer isso para a prática dentro do escopo aí da singularidade da vida de cada um. Me façam perguntas de como a gente pode trazer isso para tal ou qual situação, né? Que a gente vai fazendo outros vídeos ou eu vou respondendo diretamente, né? Se inscrevam no canal, tá? Múltiplo Essencial. Curtam, compartilhem, tá? Esse canal, a gente já tem a página no Facebook e no Insta, já tem não tanto tempo, tem pouco tempo, mas já tem mais tempo que o canal. O canal é recém-nascido e eu não divulguei, eu tô deixando que ele fale por si, né? Então peço essa força pra gente continuar trazendo mais conteúdo de qualidade, tá bom? E em todas essas plataformas a gente vai ter ou esses vídeos ou o direcionamento, o link de direcionamento deles, tá bom? E também eu vou deixar aqui, mais uma vez, em cada uma dessas plataformas, que dia de semana vai tratar do que, tá bom? E às quartas-feiras nós temos a terapia, as reflexões, a filosofia, as dicas dessa ordem, tá bom? Uma caminhada existencial maravilhosa para cada um de vocês, tá bom? Estejam comigo, estejam conosco, vamos ficar juntinhos. Tudo de bom. Uma noite iluminada.